Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo neste momento. Meu nome é Tatiane Mello e eu quero contar um testemunho para vocês do que Deus fez na minha vida. É um dos primeiros testemunhos que eu presenciei o milagre de Deus na minha vida, na verdade. Tudo começou quando eu estava desempregada e eu consegui uma vaga numa empresa terceirizada que presta serviço para uma grande empresa de São Paulo. Foi no finalzinho de dezembro de 2009. E eu estava trabalhando, eu comecei a trabalhar em dezembro e eu estava trabalhando nessa empresa já há uns 8 meses, né? Nessa grande empresa. Então, todos os dias, né? Como toda mulher que trabalha, tinha suas atividades, né? O seu dia a dia de condução, de trabalhar, de cuidar da casa, de cuidar do marido. E nessa época eu havia casado com meu esposo já fazia uns 3 anos. Eu casei em 2007. Uns 3 anos fazia que eu tinha casado. E eu estava trabalhando normalmente, como todos os dias, né, na minha vida, né, sempre entregando a Deus todos os meus dias. E aproximadamente quando eu estava com 8 meses nessa empresa, lá para agosto de 2010, eu comecei a sentir algumas reações no meu corpo, reações físicas, de perder força nas pernas, a vista ficar um pouco embaçada, sempre ter dor de cabeça. Mas assim, a gente acha que a gente é médico, né? Todo mundo fala, tô com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio de dor de cabeça. Eu tô com dor na perna, vou tomar um laxante muscular. Eu tô com isso, eu tô aquilo, sempre nos automedicando em vez de ir ao médico e procurar um especialista. E eu lembro até hoje que numa sexta-feira eu tinha ido trabalhar e tava frio, eu tinha ido com uma bota e ela tinha um pouco de salto. E aí, naquele dia eu cheguei em casa, assim, eu morava num apartamento que ele não tinha elevador, eu morava no 5º andar, era no último andar. E eu cheguei em casa, eu tinha que subir aquelas escadas e conforme eu ia subindo, as minhas pernas começaram a perder forças e eu segurei no corrimão. Sabe aquela dificuldade de você segurar no corrimão e puxar seu corpo para cima para você tentar subir as escadas? Foi isso, irmãos, do primeiro degrau até o último degrau, essa dificuldade para andar. E aí eu cheguei em casa, falei pro meu esposo, nossa, eu tô com muita dor nas pernas. E aí, normalmente, vamos tomar um relaxante muscular. Só que isso se prorrogou no outro dia, no sábado, a mesmos sintomas de fraqueza nas pernas, né? E aí, do sábado pro domingo, eu lembro que a minha vista estava um pouco embaçada, assim. Eu falei pro meu esposo que estava um pouco embaçada, que eu estava chegando embaçado, e falei para ele que minhas pernas estavam doendo demais, e as minhas pernas, ela ficava dando uns repuxão assim, e conforme a minha perna fazia assim, ela doía, e eu falei para ele, não, tá doendo demais as minhas pernas. Eu já tomei o laxante muscular, já. Aí ele falou, nós vamos ter que ir no médico. E aí eu falei, não aguento, é melhor a gente ir no médico. E a gente acabou indo num médico próximo à minha casa, né? Chegando lá, os médicos fizeram os exames básicos que normalmente eles fazem com a pessoa que chega lá. E o médico falou assim, olha, a gente vai ter que esperar o neurologista chegar. Só que teve a troca, e era de madrugada, irmãos, sábado pro domingo, era uma madrugada. A gente vai ter que esperar a troca do turno, que tá trocando o turno, o médico vai chegar de manhãzinha. E aí nisso, ficou eu e meu esposo lá esperando o médico chegar para fazer o atendimento. Os outros médicos fizeram, assim, exames simples de pedir para caminhar em linha reta e outros exames. E quando chegou pela manhã, pela manhã o médico neurologista chegou e os mesmos exames básicos que eles fizeram comigo anteriormente, esse mesmo médico repetiu. E eu falei pra ele que minha vista estava embaçada, que eu tava chegando meio embaçado, todo mundo, tipo vulto. E ele pediu pra eu caminhar, pra eu ficar parada e fechar os olhos pra ver. E aí ele pegou e falou, chamou a gente na sala e falou pro meu esposo, olha, pelos exames que nós fizemos com ela simples, a gente identificou um problema na rótula da medula.
Minha esposa falou, como assim problema na rota da medula? É um problema na rota da medula. Normalmente o cérebro ele manda a comunicação para os membros para que a gente mexa a mão, mexa as pernas, pisque e outras coisas. E ela vai ter que tomar uma medicação de cortisona muito forte, só que ela vai ter que ficar internada aqui no hospital para tomar essa medicação e também para fazer exames mais específicos. E aí a gente falou, não, tudo bem, doutor, a gente fica. Aí o médico falou assim, só que o problema, aqui nesse hospital não temos vaga, mas a gente tem uma vaga para um hospital, a gente pode transferir ela para um hospital lá na Zona Sul. Na verdade, lá na Chácara Clabinho, não sei se é Zona Sul ou Zona Norte, ou Oeste. E aí minha esposa falou, mas como que a gente vai fazer? Ela tá com fraqueza nas pernas, tudo. Aí o meu esposo e eu tô de carro, eu levo ela, como que é? Aí o médico falou, não, ela vai de ambulância e você vai seguir a gente. E aí meu esposo ligou pra minha mãe, e eu acho que ligou pra minha mãe, não lembro, não sei se a minha mãe me acompanha na ambulância, ou se ela foi no carro, eu não tenho certeza, ou se foi só eu e meu esposo. E aí eu fui transferida de ambulância pra esse hospital. Chegando lá, os mesmos exames que os médicos do hospital perto da minha casa tinham feito, os médicos de lá, eles também fizeram. E aí eles falaram, olha, a gente vai subir você pro quarto, você vai ficar internada, você vai tomar a medicação de cortisona e você vai ficar num aparelhinho que ele conta quantos segundos, minutos e horas você vai tomar essa medicação. Você vai ficar 3 horas tomando essa medicação de cortisona e aí ele vai contabilizar certinho. E aí ela falou assim, ó, você quer ir no banheiro? Porque depois que você ir pro banheiro, se colocar esse aparelhinho, vai ficar difícil pra você ir no banheiro. Você quer ir agora? E eu tava sentado na cama, irmãos, e eu lembrei nitidamente o que tinha acontecido. Eu fui tentar colocar a perna assim no chão, com aquela dificuldade, como eu tinha tido dificuldade para subir as escadas. Era um esforço muito grande. Quando eu coloquei o pé no chão, irmãos, bum! Eu caí. Eu caí desesperada e gritei, e a enfermeira estava perto, gritou para os enfermeiros, me ajuda, ela caiu no chão. E aí, a partir daí, irmãos, que começa realmente o meu testemunho. A gente nunca sabe os planos de Deus para nossa vida, né? A gente não sabe quais são os planos. A gente sempre questiona o Senhor, por quê? E a gente é ser humano e isso é real para nós. Só que a gente tem que entender que a nossa vida está na mão de Deus. Que a gente tem que entregar todas as nossas aflições a Deus. Lá em João 16:33, ele fala que eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Mas ele fala que, contudo, tenham ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele fala em João 16:33. Só que na hora do nosso desespero a gente fica angustiado. E muitas vezes a gente fala, meu Deus, por que isso está acontecendo? Mas a gente não fala, Deus, seja feita a sua vontade. E desse momento que eu caí, irmãos, eu perdi totalmente a sensibilidade das minhas pernas. Eu não sentia as minhas pernas. Eu não sentia mais nada da minha cintura para baixo. Eu fiquei totalmente paralisada da cintura para baixo. As minhas vistas estavam embaçadas, então eu não enxergava nitidamente. Eu enxergava tudo embaçado. Por mais que eu estava paralisada da cintura para baixo, as minhas mãos também estavam comprometidas. As minhas articulações estavam comprometidas. Então, vamos dizer que eu estava paralisada do pescoço para baixo, porque eu perdi totalmente a sensibilidade. Os médicos, eles faziam com a espátula assim no meu pé, eu não sentia. Me dava belisquinhos assim, não sentia. Dava umas picadinhas, eu não sentia. Eu não sentia nada, não sentia se estava fazendo xixi, não sentia se estava fazendo cocô, não sentia nada. A partir daquele momento, os enfermeiros chamaram os médicos e os médicos falaram, ela vai ter que ficar na UTI. Meu marido ficou tão desesperado porque o médico, quando ele contou a notícia para ele, falou, os médicos, não que eles não são sensíveis,
Mas os médicos, eles preferem dar uma notícia no extremo do grave, para que se há uma melhora, a pessoa e o familiar, ele se sente feliz. Porque se ele dá uma boa notícia e o paciente, ele piora, a pessoa fica devastada. Só que o meu marido, nós fazíamos 3 anos que nós havíamos casado. Ele já tinha perdido a mãe, ele já tinha perdido o pai. Então, entre aspas, por mais que ele tenha irmãos, família, a única pessoa que convivia com ele 24 horas era eu. Era eu. Nesse momento, ele ficou tão desesperado porque o médico falou assim, olha, é o seguinte, ó, a sua esposa, ele não tinha feito nenhum exame específico ainda, ó, sua esposa tão cedo ela não vai andar, tão cedo ela não vai poder ter filho, tão cedo ela não vai poder fazer nada. Eu acho melhor você afastar ela, porque ela não vai poder fazer mais nada. Desse jeito. Imagine para uma pessoa, um homem que tinha casado recentemente com a esposa, programando todo o futuro dele, ouvir do médico que a esposa dele não iria poder fazer nada. Imagine você na sua casa ouvir isso de um médico, falar que a sua esposa não vai poder fazer mais nada, ou que seu marido não vai poder fazer mais nada, ou que seu filho, ou que sua tia, que sua mãe, seu pai, qualquer membro da sua família. Como que você reagiria neste momento? E nesse momento o médico falou, ela vai ter que ficar no UTI. E nesse momento eu tinha um convênio dele e eu havia trocado de quarto para enfermaria no começo do ano. E nesse dia eu ia ficar na UTI sozinha, com outras pessoas. Imagine, irmãos, a UTI, como que é? Pessoas lá a ponto de sofrendo. Você tem que ficar do seu lado ali com pessoas agonizando, sofrendo. E aí o médico falou, não, ela não vai ficar aqui no meio dessas pessoas, ela vai ficar naquela sala ali, naquela UTI ali, sozinha, que a gente vai monitorar ela, a gente vai estar 24 horas monitorando ela, tratando ela. Aí meu esposo falou, eu vou ficar aqui nessa cadeira. Aí a enfermeira falou, senhor, não adianta o senhor dormir nessas cadeiras, porque o senhor não vai conseguir entrar se não for no horário de visita. Vai para casa, toma um banho, amanhã cedo o senhor volta. Só que, irmãos, meu marido estava anestesiado. Ele falou para mim, depois de muito tempo, que ele saiu andando assim, sabe? Andando assim, sem saber para onde ir. E aí, ele, não sei como, ele conseguiu andar lá, ele nem foi para nossa casa. Ele foi se sentir na casa dos pais dele, onde ele morava. E aí um amigo dele falou pra ele assim no caminho, o que você tá fazendo aí? Eu fiquei sabendo da tarde. Ele falou, não sei pra onde que eu vou. Ele não sabia chegar em casa, imagina. Se tivesse me contado do jeito que eu ia ficar desesperada. Por mais que eu estava paralisada, minha consciência, minha voz estavam perfeitos. E aí ele foi pra casa. E no outro dia, irmãos, eu fiquei na UTI, vários exames, vários, não tem como mensurar quantos exames foram realizados e os médicos não sabiam por que eu estava naquela situação. E aí batia o desespero do meu marido, nossos familiares, e ele falava, eu vou ficar sem esposo, porque o médico não tinha garantia que eu viveria, né? Por mais que eu paralisasse, sei lá, não tinha um diagnóstico, falar, ó, ela tem isso daqui, ela vai tomar esse remedinho aqui e ela vai melhorar, não. E eu lembro que eu fiquei na UTI e eu tive que usar fralda geriátrica, porque eu não tinha, sabia se estava fazendo xixi ou não. Só que eu fui pra UTI e eu não tava fazendo xixi. E aí a enfermeira falou, a gente vai ter que fazer tirar a urina dela, eu esqueci o nome agora. Só que normalmente quando fazem isso, às vezes dá infecção, alguma coisa assim, né? Não por nada, mas é que a gente retém muito líquido.
E aí foi passando os dias, eu fiquei na UTI sozinha, irmão. Só tinha uma TV e eu não conseguia mudar o canal. Então eu tinha que ficar na mesma canal de TV, ou desligada. E nesse momento eu falei, Senhor, eu não sei os seus planos para minha vida. Eu não sei. Normalmente a gente fala, por quê, Senhor? Por quê? Eu falei, eu não sei, Senhor, por que o Senhor permite que eu esteja passando nessa situação, mas está nas suas mãos a minha vida. E irmãos, eu tava tomando cortisona, aquelas bem doses, bem fortes. E você sabe o que quem toma cortisona incha, retém bastante líquido, você fica inchada. E aí eu lembro que eu não tava conseguindo fazer o xixi. E aí foi passando os dias na UTI sozinho. Meu marido ia me visitar, mas em nenhum momento ele esboçava nenhuma reação. Porque os médicos falaram, olha, ela não pode se preocupar, porque isso pode afetar a recuperação dela. Então tenta se controlar. E aí o meu esposo falou tudo bem. E ele não esboçava nenhuma, ele só falava, tá tudo bem. Vai dar tudo bem, meu amor. Fica calma, vai dar tudo bem. E aí chegou o tempo que elas fizeram tiraram o xixi, né? E o médico falou, ela tá bem, a gente vai conseguir monitorar ela no quarto. E aí eu fui pro quarto, irmãos, sem andar, sem enxergar direito, sem andar. Irmão, eu não conseguia segurar um copo de plástico, porque eu não tinha coordenação. Eu levantava a mão, tipo assim, eu queria apontar pra cá. Eu levantava a mão, minha mão ela ficava descontrolada, porque não tinha coordenação motora. E eu ficava tomando essas medicações, eu estava muito inchada e nada de melhorar. E eu lembro que meu esposo falou, o convênio dele tinha direito a home care. E aí os médicos falaram, olha, ela vai poder fazer o tratamento em home care. Aí vai o enfermeiro para estar cuidando dela. Sempre, como ela não tá andando, eu ia ter que tomar uma injeção na barriga para fazer o sangue circular, porque eu não tava andando. E vai uma fisioterapeuta todos os dias na casa dela. E aí eu morava num apartamento, lembra? De 5 escadas. E aí, correndo, como que nós vamos fazer para eu ficar no apartamento? E meus pais falaram, não, fica na minha casa. Mais que 2 andares, mas a gente fica lá 24 horas e a gente vai conseguir cuidar dela. Aí o meu marido falou, não, mas eu vou cuidar dela, tal. E aí quando chegou lá, uma enfermeira geral chegou lá para avaliar a situação, onde eu iria ficar. E aí meus pais falaram, olha, você vai ficar lá no quarto ela vai ficar lá no quarto do irmão dela. E lá tem um banheiro do lado. A enfermeira falou, não, ela não vai ficar lá no quarto sozinha. O senhor vai colocar vocês vão colocar uma cama aqui na sala, que quando as pessoas vierem visitá-la, ela já vai estar na sala. Quando a senhora estiver fazendo comida, vão colocar ela na cadeira de rodas e vão levar lá para a cozinha. Se estiver fazendo alguma coisa, vão colocar a cadeira de rodas e vão levar para isso. Aí tinha um banheiro, irmãos, que era só um lavabo, uma privada. E aí vocês vão dar o jeito de deixar ela aqui embaixo, para ela não deixar ela sozinha. Porque se vocês deixarem essa menina sozinha naquele quarto, ela vai entrar em depressão e a recuperação dela não vai ser fácil. E aí meu esposo comprou uma cama, colocou na sala e ele dormia num colchão do lado. E aí eles saíram, irmãos, para trabalhar de manhã. Ele ficou alguns dias cuidando de mim. E aí meu pai falou pra ele, não, você pode voltar a trabalhar que a gente vai cuidar dela. Meus pais falaram, a gente vai cuidar dela, fica tranquilo. Vai trabalhar tranquilo que a gente tá aqui, qualquer coisa a gente liga. Irmãos, eu não estava andando. Imagina uma pessoa mais jovem, 27 anos na época. Eu acho que 27 anos na época. Totalmente ativa. Fazer tudo sozinha, sem depender de ninguém. Trabalhar, cuidar da casa, cuidar do marido sozinha. Você depender de outra pessoa, praticamente eu virei um bebê. Porque
Eles cuidavam de mim, me dava banho, tinha que usar fralda, me dava comida na boca. E porque eu não conseguia falar, não conseguia ler a Bíblia, porque eu tava enxergando embaçado, eu não enxergava nada. Eu só podia escutar a música, ou ouvir a TV. E eu ficava orando, falava, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Deus? E aí, foi a minha rotina, irmãos. E fisioterapeuta na minha casa, na casa dos meus pais, e a enfermeira aplicar a injeção na minha barriga. E todas as vezes que a fisioterapeuta fazia um exercício comigo, eu não conseguia fazer, me batia um desespero, começava a chorar. Ela, não pode chorar, Tatiana. E aí o meu marido até perguntou na época, uma vez que ela tava lá, quanto tempo você acha que ela vai melhorar? Aí a fisioterapeuta falou, olha, eu não posso te dar um prazo. Eu não posso dar dias, meses, porque se eu falar pra você que ela vai começar a andar daqui 2 dias, um mês, uma semana, um ano, e isso não acontecer, eu vou frustrar vocês. E ela falou que eu não podia, que eu não podia dar prazo. E todas as vezes, irmãos, que eu fazia o exercício, eu não conseguia. Isso é frustrante, porque a gente se sente inútil. A gente se sente inútil depender das pessoas para cuidar da gente, por mais que são as pessoas que nos amam, por mais que seja o nosso marido ou que sejam nossos pais, por mais que sejam pessoas que nos amam, nosso marido, nossos pais, nossos parentes, a gente sente pessoas inúteis. E eu orava para Deus, Deus me ajuda, me ajuda. E eu sentia dores, irmãos, porque lembra que eu falei que elas teve que tirar a urina de mim, que eu não conseguia urinar? Me deu infecção de urina. E eu tomava, irmãos, fora as medicações desse problema de cortisona, eu tomava 8 remédios. Então, era um total de uns 10 remédios todos os dias eu tinha que tomar. Todos os dias que eu tomava, todos os dias eu tomava essa medicação e eu não conseguia comer. Eu comia e colocava tudo pra fora. Irmãos, batia um desespero. Eu ficava imaginando meus pais, sabe? Meus pais, meu irmão. Sabe, meu pai já assim, na época já é de idade, mas na época já tinha uma idade, me ter que carregar no colo e colocar eu na cadeira de roda pra tomar banho. Minha mãe me dá banho, meu marido me dá banho. Sabe, a gente se sente frustrada, inútil. Mas eu sempre confiei em Deus. Eu falava, Deus, não importa, o Senhor está na minha frente, na minha vida. E nisso a gente começou a falar para os irmãos, orar pela gente. Irmãos, foram tantas pessoas orando por mim na minha igreja que eu era atual, a igreja que eu era, amigos, pessoas que eu não conheço, pessoas familiares de parentes que moravam no Japão, oravam por mim, sabe? Pessoas dos Estados Unidos, um monte de gente que eu nem conhecia começou a orar por mim. E eu falava, Deus, tantas pessoas orando por mim, Deus, sabe? Foram me fazer visita várias vezes na casa da minha mãe. E é algo assim uma experiência que Deus permitiu, que eu sempre eu olhava assim os testemunhos e eu falava, nossa, Deus, aconteceu isso com ela e ela é forte, né? Nossa, que testemunho bonito. Mas eu não sabia, assim, sabe, os planos que Deus tinha pra minha vida. E eu fiquei, irmãos, ter que depender das pessoas. Eu orava e eu começava a cantar louvores. E aí, sabe, meus pais viam que mesmo em dificuldade eu cantava louvores a Deus e agradecimento a Deus. Meu esposo, ele fazia 1 ano que ele tinha começado a faculdade. E todos os dias, irmãos, ele acordava mais cedo, me dava banho, colocava fralda em mim. Todo dia, irmãos, ele acordava cedo, ele colocava fralda em mim, ele colocava roupa, me dava banho, me deixava pronta. Meu pai descia e ficava comigo na sala todos os dias.
Todos os dias ele quase não dormia, irmãos, porque como eu não estava me mexendo, toda hora ele tinha que me virar, amor, me vira para a direita, para não dar ferida. Então quase ele não dormia. E aí ele trabalhava de manhã e à noite ele ia para a faculdade. Ele chegava sobrecarregado demais, mas mesmo assim ele nunca me abandonou. E mesmo assim, todas as notas dele, mesmo com dificuldade, Deus abençoou ele tanto que ele tirava as melhores notas. E a gente fala assim, Deus, eu estou nessa situação, mas mesmo assim o Senhor não deixa de nos amparar. Sabe, não faltou nada para mim, irmãos, nunca faltou nada para mim de alimento, de remédio. Os remédios eram muito caros, muito caros. Meus amigos do trabalho, eu fazia pouco tempo que eu conhecia eles, fizeram uma vaquinha para comprar fralda para mim, para me colaborar com valor em dinheiro, para me ajudar, porque eu trabalhava terceirizada e eu estava afastada pelo INSS e eu não tinha recebido nada ainda. Então, assim, Deus nos amparou usando pessoas que eu mal conhecia, que eram amigos do trabalho ali, que fazia pouco tempo que eu conhecia. Pessoas que nos conheciam, sabe, em oração, orando, nunca deixaram de orar, sabe, eu falava, Deus, como Tu és bom, mesmo naquela situação, eu falava, Deus, como Tu és bom, e como diz aquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus da mesma forma. E eu mesmo naquela situação de dificuldade, eu nunca deixei de louvar a Deus, eu nunca deixei de agradecer a Deus, eu nunca deixei de orar a Deus. E com isso, Deus mobilizou tantas pessoas a voltarem a orar, pessoas que nem eram cristãos, voltaram a orar, a ver que Deus é um Deus maravilhoso, sabe, que Deus é um Deus de milagre, e eu me agarrava e falava, não, Tu és um Deus do impossível, Tu és um Deus do impossível, eu vou voltar a andar, eu vou voltar a andar. E aí, todas as vezes que tinha, a cada 30 dias eu tinha que voltar no hospital para tomar a medicação de cortisona, a dose forte, então eu tinha que ficar internada 3 dias no hospital para tomar essa medicação. E a primeira vez que eu fui, eu não estava andando. Então eu fui de ambulância para o hospital. Fiquei internada lá no hospital, na enfermaria. Então eram 2 pessoas, 2 pacientes no mesmo quarto e não podia ficar acompanhante. Então meu marido só ia mesmo para visita. E eu ficava sempre com uma pessoa, um outro paciente do lado. Irmãos, e mesmo assim, na dificuldade eu nunca deixei de louvar a Deus. E sempre tinha uma senhora do meu lado que ela estava com um problema, acho que nas pernas, eu não recordo. E eu falava para ela, que falava de Deus para ela. E ela fala, nossa menina, você tá nessa situação aí, não sem poder se mexer. E mesmo assim você fala do seu Deus. Aí eu falava para ela que sim, que meu Deus era maravilhoso, que não importa se Ele ia me curar, se Ele não ia me curar, se Ele ia ou não, eu ia continuar louvando o nome dEle. E eu lembro uma vez que meu esposo foi me visitar e ela falou para mim, Tati, eu queria que você pedisse pro seu esposo orar por mim. Aí eu falei assim, eu vou orar também, eu vou orar daqui, ele vai aí orar pela senhora. E a gente fez uma oração tão bonita naquele lugar por ela. E eu lembro que depois que a gente terminou a oração, ela recebeu um telefonema da filha dela. E a filha dela perguntou como ela estava, e ela falou assim, olha, eu recebi uma oração maravilhosa e eu estou ótima. Aí a filha dela conversou com ela, falou, não, estou ótima, eu recebi a oração do esposo da moça que está aqui do lado comigo no quarto, tá tudo maravilhoso, Deus quiser eu vou melhorar. E nisso eu fiquei internada 3 dias conversando com aquela mulher e falando de Deus para ela, sabe, eu me senti assim, mesmo naquela situação, me senti tão confortada, sabe, vendo que Deus estava, mesmo naquela situação, Ele estava me usando para falar a palavra dEle. E isso, irmãos, era sempre, a cada 30 dias eu ficava internada e sempre ficava uma pessoa, um paciente comigo. E essa não foi a primeira vez, todas as vezes, eu acho que eu fui umas 5 vezes internada para tomar essa medicação forte, e todas as vezes eu sempre falei do amor de Deus
para cada pessoa. E eu lembro que a primeira vez que eu fui internada, eu não estava andando, o meu marido falou pro meu esposo, ó, hoje o senhor falou que ela não vai poder fazer nada. Hoje ela está assim, mas eu vou chegar aqui nesse hospital e ela vai estar andando e o senhor vai ver que ela vai estar andando. E nisso nós fomos fazendo a fisioterapia e nada acontecia. E eu fazia o exercício, não conseguia, e meu pai tentava fazer o exercício comigo. Aí chegou um ponto que eu falei para Deus que não importava assim o que ia acontecer comigo, mas que eu não iria deixar de louvar o nome dele, não iria de proclamar as maravilhas que ele tem para fornecer para as pessoas, que não importa o problema que eu esteja passando, ele vai dar a solução. E eu digo para você, não importa o seu problema, o que você esteja passando, a dificuldade financeira, a dificuldade espiritual, sentimental, física. Saiba que nós temos um Deus maravilhoso, que Ele tem seus planos para nós, e os planos dele são maiores que os nossos e são melhores que os nossos. Às vezes a gente programa a nossa vida, o nosso plano, mas Deus fala que Ele tem um plano bem melhor para nós, que muitas vezes a gente não vai entender. Por que eu estou passando isso, Deus? Por quê? Por quê? Mas Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas, Ele já escreveu a sua história. Como Ele escreveu a minha história, Ele já escreveu a sua e Ele já sabe o final. Mas Ele deixa um livre-arbítrio para cada um. E esse livre-arbítrio, ou você vai escolher ficar reclamando porque você está passando aquilo, ou você vai escolher agradecer por estar viva. E eu sempre permaneci Deus no meu coração. E todas as vezes que eu ia internada, eu sempre falava da palavra de Deus para aquelas pessoas que ficavam no mesmo quarto que eu. Até que chegou um momento, assim, depois de muito tempo, eu comecei a fazer o exercício. Eu não conseguia fazer o exercício que a fisioterapeuta fazia naquela época. E aí no outro dia, meu pai, ou ela vinha de manhã ou ela vinha à noite. Aí tinha vezes que ela vinha só à noite e o meu pai ia fazer comigo o exercício de manhã do dia anterior. E eu não tinha conseguido fazer com ela, e no outro dia eu conseguia fazer com meu pai. Aí quando ela chegava à noite eu falava toda feliz, olha, eu consegui fazer o exercício. Aí ela passava um exercício mais difícil, e assim isso foi acontecendo sucessivamente. Até que eu comecei a fazer exercício para fortalecimento das pernas. E aí eu pegava o andador, eu não conseguia ficar em pé segurando o andador. Aí depois eu consegui, pela graça de Deus, Deus começou a agir na minha vida, porque, irmãos, eram tantas pessoas orando, que eu acho que Deus falou assim, pelo amor de Deus, deixa eu ajudar essa menina, porque eu não tô aguentando mais. Brincadeira, irmãos, para descontrair. E aí eu comecei a andar de andador, meio desengonçada. Sabe quando a criança começa a aprender a andar no andador e ela anda meio patinho assim, meio esquisitinha? Era eu, irmãos. Eu voltei a andar como um bebê, passo a passo. Comecei a andar por andador e eu falava, Deus, eu não quero andar de andador. Aí depois eu fiquei segurando, apoiando nas paredes, irmãos. E sempre com a fisioterapeuta e sempre com a enfermeira indo na minha casa. Mesmo eu já estando andando, ela ia para aplicar a injeção, para que o sangue fique circulando. E eu comecei a andar de andador, depois eu comecei a apoiar nas paredes. Comecei a conseguir comer sozinha. Passo a passo eu fui voltando a ter as minhas rotinas. Não como era antes, mas meio desengolçada, mas aos poucos eu estava voltando. E numa dessas vezes que eu fui internada para tomar essa medicação, eu já estava meio que andando, esquisitinha, mas estava andando. Meu marido encontrou o médico e falou, doutor, vem aqui. Olha lá minha esposa. Minha esposa está andando. O senhor falou
pra ela que ela nunca mais ia andar. E eu falei pro Senhor que o Deus que eu sirvo era um Deus de milagre. Agora o Senhor olha minha esposa andando lá. A gente não sabe os planos de Deus. A gente não compreende os planos de Deus. Mas o plano de Deus é fiel e Ele é o Deus do impossível. E Deus, mesmo na minha dificuldade, eu nunca deixei Deus. Abandonei Deus. E Deus realizou um milagre na minha vida. E eu voltei a andar perfeita. Voltei a enxergar perfeita. Voltei a ter os movimentos das mãos perfeitamente como era antes de tudo ter acontecido. Aí você para perguntar, mas Tatiane, por que você está contando o seu testemunho? Eu quero falar para você que não importa a sua dificuldade, Deus tem um plano para cada um de vocês. Eu passei por isso para que pessoas voltassem a orar. Eu passei por isso para que pessoas que não conhecem a Deus ouvissem a palavra de Deus. Eu passei por isso para que eu fosse renovada, para que eu avaliasse a minha vida com minha família, com meu esposo, a valorizar a família, a valorizar o momento com a família, a valorizar o tempo com Deus, que é precioso, a ver que Deus é um Deus de milagre, um Deus fiel. Então não importa o que você esteja passando, eu quero compartilhar isso com você e dizer que Deus tem um plano melhor, que não importa o que você esteja passando lá na frente, eu estou contando esse testemunho para que pessoas que estejam assistindo saibam que Deus fez comigo um milagre e Ele vai realizar o milagre na tua vida. Mas tem que deixar Deus fazer a vontade dEle. Eu sempre orei, falava por quê, mas eu falava, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Mesmo que a videira não floresça, eu estarei firme para te adorar. Então eu estou contando para você esse testemunho do milagre que Deus fez na minha vida, para fazer você meditar na sua vida e saber que você está passando problemas, tá difícil, né? Eu sei. Mas a gente serve um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grandioso, um Deus tão bendito, tão amoroso, que Ele nos ama, Ele ama cada um de nós. E Ele vai fazer um milagre na sua vida, como Ele fez na minha vida. Hoje eu ando perfeitamente, voltei a trabalhar. Irmãos, eu voltei a trabalhar, lembra que eu falei que eu era terceirizada? Eu voltei a trabalhar e apareceu uma oportunidade do meu serviço de ser efetivada. Eu fiz os testes, fiz a entrevista e eu fui efetivada. E eu falava, nossa, mas eu fiquei afastada do meu serviço, que eu trabalhei 8 meses. Fiquei um tempão afastada. E eu consegui a vaga de efetiva nessa grande empresa de São Paulo. Eu nem pensava, irmãos. E Deus me abençoou. Mas tudo Deus tem um plano. O povo fala, Deus escreve torto, Deus escreve por linhas tortas, alguma coisa assim. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Ele já está traçado a sua história já. E Ele sabe o começo, o meio e o fim. Basta nós confiarmos em Deus e saber que Deus é um Deus fiel, é um Deus justo, um Deus que está vivo. É um Deus que está vivo. Então agradeça cada dia, sabe? Quando você acordar, fala bom dia. Bom dia, Deus. Obrigado pelo meu respirar. Obrigado pelo meu fôlego de vida. Obrigado por minha vida, pela minha família, pela minha casa. Obrigado por tudo. Agradeça. Desse dia, desde que eu casei, assim, eu e meu esposo, a gente sempre ora. Não pedindo nada para Deus. Tatiane, você tem tudo. Não tenho. Mas eu aprendi uma coisa, que quando a gente tem que sempre agradecer a Deus. Eu vou ler um versículo aqui para vocês, para finalizar, que eu acho que eu já falei demais, mas eu espero que esse testemunho alcance muitas pessoas que neste momento estejam passando por uma depressão, estejam passando por uma dificuldade financeira, estejam desempregadas, ou qualquer problema. Saiba que Deus é o Deus que Ele supre as nossas vidas.
Ele nos guarda, Ele nos abençoa. Vou ler aqui para vocês Romanos 8:28, que fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E no 35 ele fala que quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Saiba que nada pode separar você do amor de Deus. A única coisa que Deus pede é que você se ajoelhe e fala assim: Senhor, eis-me aqui. A minha vida, meus planos, os meus sonhos, os meus desejos estão nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor faça a tua vontade acontecer na minha vida. E eu quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Pode ser que para você não seja nada, não precise disso. Mas há muitas pessoas que eu acredito que estejam assistindo e estejam se vendo no meu lugar. É para você que está assistindo, não importa a sua situação. Saiba que Deus é um Deus fiel, justo, e Ele tem os planos melhores para a sua vida. Quero agradecer a todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você.